No livro do profeta Daniel, nós encontramos uma declaração tremenda. Ali nos é dito que haverá um tempo de angústia como nunca houve e como jamais haverá. E se passaremos por uma situação a qual nunca houve, então teremos que ser uma igreja como jamais foi vista. Amigos, se nós queremos ser santos no céu, então antes teremos que ser santos aqui na terra. Irmãos, dentro da igreja, infelizmente, existem pecadores irreconciliáveis, tanto entre pastores como entre leigos. Homens e mulheres que não estão interessados, na verdade, em entrar pela porta estreita. Deus, ele não trabalha com essas pessoas, pois não pode suportar a presença do pecado, o qual eles não querem, na verdade, abandonar. A alma do Senhor se aborrece profundamente com isso, meus amigos. Até mesmo os anjos que estavam ao redor do seu trono, a quem ele tanto amava, mas que não conservaram o seu primeiro estado de lealdade, ele expulsou do céu, juntamente com o seu guia rebelde. A santidade, amigos, é o fundamento do trono de Deus. E o oposto da santidade, é claro, é o pecado. Pecado este que crucificou o Filho de Deus. Pudéssemos ver quão odioso é o pecado aos olhos de Deus, e não o toleraríamos, nem nele nos educaríamos, mas reformaríamos as nossas vidas e também o nosso caráter, e todas as faltas secretas seriam vencidas. Irmãos, se quisermos ser santos no céu, primeiramente precisamos ser santos aqui na terra. Há uma grande necessidade de vencermos as nossas faltas secretas. Sobre nós paira uma nuvem, o desprazer de Deus. As igrejas estão fracas. O egoísmo, a falta de caridade, a cobiça, a inveja, as más suspeitas, a falsidade, o roubo, o furto, a sensualidade, a indecência, o adultério estão registrados contra muitos de nós que dizemos crer na solene e também sagrada verdade para este tempo presente. Como poderão essas coisas terríveis serem tiradas da igreja, quando homens e mulheres que pretendem ser verdadeiros cristãos estão praticando constantemente? Muitas vezes somos muito cuidadosos quanto às nossas maneiras diante dos homens, mas no fundo somos uma ofensa a Deus, meus irmãos. Os puros olhos do Senhor veem todas as coisas, e uma testemunha invisível registra todos os nossos atos, todos os nossos pecados, tanto abertos como secretos. E a menos que venhamos a nos arrepender e confessar nossos pecados diante de Deus, a menos que caiamos sobre a rocha e sejamos então quebrados, nossos pecados permanecerão debitados contra nós nos livros de registro. E que terríveis histórias se abrirão diante do mundo no juízo. Histórias de pecados nunca confessados, de pecados não apagados. Amigos, quem dera pudéssemos ver os registros que estão se acumulando para o dia da ira do Senhor. Então os pensamentos do coração, bem como nossas ações, seriam revelados e então cairíamos de joelho buscando o perdão do nosso Deus. Meus irmãos e irmãs, há grande necessidade de humilharmos agora a nossa alma diante de Deus. Deixemos de fazer o mal e não paremos por aí, mas aprendamos a fazer o bem. Só poderemos glorificar a Deus produzindo frutos para a sua glória. Que pastores e leigos, por amor a Cristo, comecemos a trabalhar primeiramente por nós mesmos, para que então Deus derrame sobre nós o seu Espírito, para que venhamos trabalhar pelos outros. Meus irmãos, por causa da nossa vida não santificada, temos colocado pedras de tropeço diante dos nossos próprios familiares e também diante dos incrédulos. Alguns de nós nos movemos por impulso, agimos por paixão ou por algum tipo de preconceito e acabamos trazendo a Deus ofertas impuras e também maculadas. Por amor a Cristo, devemos purificar nossas vidas. E pela graça do Senhor, devemos começar com a obra de
purificar a alma da corrupção moral. Amigos, um pastor ou um leigo comediante no púlpito, ou alguém que vai à frente da igreja para cantar ou para passar a lição da escola sabatina e se esforça ao máximo para buscar elogios e o louvor próprio, acaba então sendo um espetáculo que crucifica novamente o Filho de Deus e o envergonha abertamente diante dos homens e dos demônios. Deve haver um completo e também verdadeiro arrependimento. Deve haver fé genuína em nosso Salvador Jesus Cristo. Deve haver vigilante cuidado e também incessante oração com diligente exame das Escrituras. Deus, meus irmãos, nos considera responsáveis por tudo o que poderíamos ser se aproveitássemos os nossos talentos. Nós também seremos julgados de acordo com o que deveríamos ter sido, mas não fomos. O que poderíamos ter feito, mas não realizamos porque não usamos as nossas faculdades para glorificar o nosso Deus. E por todo o conhecimento que também poderíamos ter alcançado, mas não alcançamos, haverá uma perda eterna, mesmo que não venhamos a perder as nossas almas. Toda a nossa influência pertence a Deus, meus irmãos. Tudo que adquirimos deve sempre ser usado para a sua glória, pois o Senhor pedirá contas dos talentos e bens que a nós confiou, que o Senhor nos confiou. Se queremos ouvir as palavras, bem está, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor, então devemos aplicar corretamente os talentos que Ele nos confiou. Irmãos, nós estamos moldando o nosso próprio destino. Que o Senhor nos ajude a sermos sábios para a eternidade. Estamos vivendo no mais solene período da história de todo o planeta. Nunca é hora de pecar, pois sempre é perigoso continuar em transgressão. Porém, isto é verdade de uma maneira toda especial nesse tempo presente, nesses últimos dias. Estamos agora, na verdade, no próprio limiar do mundo eterno e na mais solene relação para com o tempo e a eternidade do que já estivemos, do que toda a igreja em todas as épocas já esteve. Examinemos agora cada um de nós o próprio coração e supliquemos para que os raios do sol da justiça expulsem todas as trevas espirituais que em nós há e que nos purifique de toda a corrupção. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Pela fé, independentemente do sentimento que tivermos, Jesus, o autor da nossa salvação e também o consumador de nossa fé, fortalecerá as nossas faculdades morais. E nós, pecadores, poderemos nos considerar então mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A fé simples, com o amor de Cristo na alma, unirá o crente a Deus, meus irmãos. E ao pelejarmos na batalha como fiéis soldados de Cristo, teremos a simpatia de todo o universo leal a Deus. Os anjos ministradores estarão sempre ao nosso redor para nos ajudar no conflito, de maneira que ousadamente venhamos a dizer: o Senhor é meu ajudador. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Não serei vencido. Pela graça sou salvo por meio da fé. E isto não vem de mim, mas é dom do meu Deus. Irmãos, a sabedoria e poder infinitos de Deus são exercidos em nosso favor. As hostes celestes estão certamente lutando por nós as nossas batalhas. Elas estão sempre olhando com intenso interesse para as almas compradas pelo sangue do Salvador e observam pelo sacrifício de Cristo qual é o valor da alma humana. É sempre seguro, amigos, estarmos ao lado do nosso Senhor. Não pela metade, mas inteiramente. Porque é esse trabalho pela metade, indiferente, descuidado, que na verdade separa a nossa alma de Jesus, que é a fonte de toda a nossa força. Então que seja essa a nossa oração. Tire tudo de mim, se necessário for. Me deixe perder a propriedade, a honra mundana e tudo mais. Mas seja comigo a tua presença.
e não me deixe perecer. Irmãos, é seguro confiar a guarda da nossa alma a Deus, pois Ele é quem reina sobre todo o céu e a terra. Que o Senhor Todo-Poderoso não permita que venhamos a desistir ou então desanimar, meus irmãos. Oremos. Pai eterno, graças nós lhe damos por seu infinito amor, a ponto de enviar Jesus para que, por sua morte, venhamos a ter vida. Ajuda-nos, Pai, nessa batalha que está chegando ao seu desfecho. Guarda-nos de todo o mal e salve-nos, e também aos nossos queridos. Isso nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor encha o seu coração da santa paz. E até a próxima.